últimos anos, ambos e toda a equipe vem lutando pela realização de um trabalho árduo, mas um trabalho muito gratificante em relação à cultura jurídica no nosso estado. E o desenvolvimento dessas palestras, desses cursos, desses seminários, desses congressos. 9 anos e meio que esse departamento vem se modificando, se reinventando e trazendo uma média hoje de quase 10 palestras por dia em 10 lugares distintos em todo o estado de São Paulo. É uma meta que está sendo batida. Nós devemos terminar, se Deus quiser, o ano com mais de 2.000 palestras feitas em todo o estado de São Paulo. Os professores dependem aí, os palestrantes dependem de uma logística gigantesca. É movimentação, carros, eventualmente até transporte com avião para levar os colegas para todos os lados no estado de São Paulo, para a realização de palestras, para reciclagem de conhecimento. E uma demanda muito forte no início desse ano com o processo digital, mas a OAB, através do Humberto Dulso, através do Marcos da Costa, do presidente, uma determinação sem medida, né? Tudo aquilo que for necessário para levar o debate, para levar o conhecimento, para levar o debate acadêmico a todos os nossos colegas advogados, advogadas, aos estudantes de direito, ao jovem advogado, vem sendo feito com muito empenho, muita dedicação. Tenho a certeza, isso deverá continuar sempre que eles estiverem comandando aí os desígnios da ordem nos próximos tempos. Agradeço de coração a acolhida e a presença de todos os senhores e as senhoras nessa noite. O pessoal está de férias, mas mesmo em férias, o número hoje bastante significativo. Não sei se porque todos gostam de direito administrativo, não sei se porque o tema é um pouco chamativo, mas a ideia de falar sobre um dos princípios da administração pública na Constituição Federal, especialmente o mais novo deles, chama um pouco a atenção, especialmente pela surpresa que ele traz, o princípio da eficiência, que entre os princípios talvez seja o que mais apanha dentro da administração pública, não só brasileira, mas de uma administração pública de uma forma geral. Então, para eu ter uma noção apenas de como conduzir a coisa, eu gostaria de saber quantos aqui são estudantes de direito ainda. Ok. Quantos já são profissionais? Já são advogados? Ok. Tá ótimo. Muito bem. Dos que são estudantes, quantos já trabalharam o direito administrativo? Tá ótimo. Assim eu tenho uma percepção de como conduzir de forma mais adequada. Eu tenho uma proposta para fazer para os senhores e para as senhoras. Tá? A gente combina e, se aceitarem, a gente toca dessa forma. Eu preparei um roteiro. Eu tinha mais ou menos a ideia, pelas inscrições, de que nós teríamos um número um pouco grande de universitários ainda. Então, eu preparei um roteiro com 5 pontos, que trabalhará inicialmente um conceito entre direito e justiça, depois as Constituições Federais antes e depois do texto de 88, que também é rapidíssimo, é só um toque a respeito dos nossos princípios hoje. Os princípios atuais é a Constituição Paulista, depois o princípio da eficiência, e a gente vai ter um conteúdo um pouco mais alongado, e aí perguntas e debates que eu acho importantíssimo, especialmente no meio em que nós nos encontramos. Por quê? E eu explico. Eu não gostaria que os senhores e as senhoras voltassem hoje para casa da forma como vieram. Que isso não signifique para os senhores, para as senhoras, somente um pedaço de papel a mais ou o cumprimento de determinada carga horária. O verdadeiro objetivo que eu coloquei para mim, e gostaria de passar isso para vocês, é que os senhores saiam daqui hoje questionando alguma coisa, pensando, raciocinando de forma jurídica. Ou seja, vamos tentar criar alguma coisa em termos de conhecimento.
que os senhores possam ir embora hoje com alguma coisa modificada dentro da estrutura jurídica com a qual os senhores vieram para cá. Questionando. Não se trata de ser rebelde ou questionar. Nada disso. Nada disso. Vamos fazer com que as nossas cabeças funcionem um pouco, que a gente possa debater um pouco a partir de algumas ideias que podem estar corretas, que podem ser duvidosas, que podem ser só ideias de alguns autores ou só uma sugestão que eu esteja fazendo, e que aí a gente aprenda a debater matéria jurídica, conceituação jurídica. E assim nós possamos crescer juntos. Crescer juntos. Porque senão ficaria mais fácil cada um passar por aqui, a gente entregar um pedaço de papel com xerox de alguns conceitos, nós lemos, fala, olha, é isso aqui que A e B pensam, vamos embora e está tudo certo. Na realidade não é um enlatado. Né? Aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos nesses tempos, o que nós queremos é que as pessoas pensem. E pensem com uma cabeça jurídica bem formada, bem preparada. É assim que nós vamos preparar o mundo jurídico brasileiro para os próximos anos. Então, o que eu vou fazer para os senhores e para as senhoras é um convite à reflexão, para que nós possamos pensar juntos, crescer juntos e, tomara, conhecer coisas novas juntos. Podemos seguir nesse roteiro? Vamos lá? E vai ser meio que debate, tá? Eu vou pedir voluntários ou voluntárias. Eu sei que poucos vão aceitar para a gente debater um pouquinho. E aí, se não tiver ninguém, eu indico, tá bom? Assim, de forma bastante democrática. Direito e justiça. Muito bem. Um conceito de direito. Um conceito de direito. A senhora levantou a mão aí atrás. Agora os dois estão conversando, fazendo de conta aqui na conversa. Um conceito de direito, senhor. Um conceito de direito. Ir e vir é um direito fundamental. Um conceito de direito. Quem gostaria de me dizer o que significa direito? Conjunto, levanta a mão. Conjunto de normas. Para que serve esse conjunto de normas? Regular as condutas? Para? Regular a vida em sociedade. Pronto. Precisamos prosseguir? É um conjunto de normas com força cogente, é isso que você quis dizer, não foi? Só faltou esse detalhezinho, é isso? É um conjunto de normas, força cogente, editado pelo poder competente, que determina ou que busca regulamentar a vida em sociedade, com um objetivo, é buscar a paz social. É nessa linha essa conceituação, perfeito? Vamos ficar com essa conceituação por enquanto? Tá bom por aí? Não precisamos mudar, essa está boa, ok? Poderíamos dar 20 conceituações, essa está ótima. Muito bem, e um conceito de justiça? Eu vou trabalhar com o que vocês falarem para mim, tá? Um conceito de justiça. Justiça seria aquela editada pelo bom senso. Ficou chique, hein? Olha só. Oi. Calma. Justiça é aquela editada pelo bom senso. O que mais? Aplicação da norma. Ditada pelo bom senso. Um exemplo é a jurisprudência dos nossos tribunais que servem exatamente para equacionar a lei, tornar a lei mais justa do que originariamente, da forma como originariamente ela foi feita. Tem um enquadramento dela na justiça social, do contexto da... Ainda estamos um pouquinho longe. Ainda estamos um pouquinho longe. Alguém tem outra sugestão? Pois não. Qual o nome da senhora? Maria Irene. A busca da prestação judicional. Seria acesso à justiça? Acesso à justiça, é isso? Olha, quando a gente está lá assistindo televisão e vê uma mãe que acabou de perder o filho
fruto da violência. Ela chorando, chega aquele repórter muito inteligente, aliás, e pergunta: a senhora está sofrendo muito? E aí ela naturalmente responde, para surpresa de todos: sim, estou sofrendo, né? E aí vem a segunda pergunta muito inteligente do repórter, né? O que a senhora quer? E a mãe naturalmente responde: eu quero justiça. O que essa pessoa quis dizer com eu quero justiça? Qual o seu nome? Andréia. Eu acho que seria um equilíbrio nas situações. Um equilíbrio. Equilíbrio nas demandas judiciais. Aquilo que as atitudes feitas, os direitos que são tolhidos, seja efetivado. Que a norma seja utilizada para se restaurar o equilíbrio. O que a Andréia está querendo dizer para a gente é o seguinte: ela quer que a norma seja aplicada para que ocorra um reequilíbrio de direitos na sociedade. É isso, Andréia? Muito bem. O senhor? O que ela quer é a aplicação da lei. Ele quer a aplicação. Qual é o nome do senhor? O que o Luiz Fernando diz é o seguinte: olha, a justiça vai ser concretizada no momento em que a lei foi aplicada ao caso concreto e que, portanto, o criminoso seja punido. Perfeito? Foi isso que vocês nos disseram agora. O que mais? Seu nome? Dona Rita, vou deixar a senhora para um segundo depois. Seu colega levantou o braço antes, pode ser? Dar a cada um o que é seu. Puxa vida, temos um tomista aqui. Qual o seu nome? Everton. Você estuda onde, Everton? São Judas? Muito bem. Rita. Aplicação da lei como modelo para a sociedade e manutenção da ordem. Muito bem. Mais dois, e aí eu encerro. Primeiro lá atrás. Ok. Façamos assim, em resposta ao nobre Rui. Como nós estamos acordados, nós precisamos dar uma resposta a alguém. A relação entre o homem e a sociedade. A justiça seria esse equilíbrio entre o individual e o coletivo. Equilíbrio entre o individual e o coletivo. Ok. Você é? Tiago. Everton, eu vou ficar com a sua resposta por uma questão conceitual, tá? A justiça é, na realidade, e isso vem ao encontro exatamente do que vocês disseram. O que essa mãe diz, eu quero justiça, ela quer que seja dado a cada um aquilo que é seu. Perfeito? Ela quer que seja atribuída a quem praticou um crime a pena, a sanção. Ok? A justiça só pode ser pensada, nos homens, não pode ser pensada nas coisas. A justiça não está numa instituição, ela não está no poder judiciário, ela não está no tribunal, ela não está no poder público, ela não está na administração pública. A justiça enquanto virtude, porque dar a cada um aquilo que é seu, segundo o seu direito, é uma virtude. Ela só pode ser pensada nos homens e não nas coisas. Se eu tenho aqui 2 lotes de terreno, um foi adquirido pelo Luiz e o outro foi adquirido pelo Everton, e eu coloco a cerca de divisa no lugar correto, que divide os 2 terrenos, eu posso dizer que essa cerca é uma cerca justa? Não, eu não posso, porque essa cerca é uma cerca. Mourões e arame farpado. Justo é o comportamento de quem colocou a cerca no lugar correto.
Então, justiça é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu segundo o direito. Então, vou usar o seu conceito, complementado aqui, e o seu conceito. Posso, Everton? Muito bem. Na realidade, um vem do direito civil e o outro vem de uma configuração aristotélico-tomista. Parabéns para ambos. Tá? Então vamos lá. Qual é a primeira obrigação daqueles que trabalham o direito? Quando... É lógico que a resposta está lá, né? Mas enfim, a pergunta não vai fazer muito sentido, porque eu deveria buscar um julgamento justo, todo mundo já deve ter lido. A resposta já está na tela, mas enfim. Qual é a obrigação fundamental daqueles que trabalham com o direito? Não é o de tentar buscar um julgamento justo? Seja para quem acusa, seja para quem defende e principalmente para quem julga. Aquela história de quem acusa e pronto e não se preocupa com as consequências de uma acusação, isso está errado. Aquele que acusa tem que ter a consciência tranquila de que aquilo que ele está dizendo, em princípio e para ele, deve ser o correto. Com a mesma imparcialidade com que o advogado recebe e aconselha o seu cliente. Não para vender uma ação, mas para dizer, pode ocorrer A, B ou C. E a mesma imparcialidade tem que ter o juiz, na busca de um julgamento justo. Então nós já temos, o direito é esse conjunto de normas com força cogente, que se destina a regulamentar a vida em sociedade. E a justiça? A justiça é uma virtude, ela tem que estar presente nos homens. E busca dar a cada um aquilo que é seu, segundo o quê? Segundo o direito posto. Tudo bem até aí? Dúvida? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Ninguém entendeu nada? Não. Senhor, você levantou a caneta? Só espreguiçou. Sempre. 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 Se a norma não conseguir ser concretizada, é uma norma inútil. E a justiça só vai ser concretizada no caso concreto. É na aplicação da lei ao caso concreto que eu posso falar em justiça. Falar em justiça em tese, isso é discurso. Isso é discurso do político, isso é discurso de advogado, isso é discurso de juiz, isso é discurso de promotor. Não, aqui eu vou... Olha, a justiça é no caso concreto. É no momento da aplicação da norma que eu quero saber se a pessoa tem a virtude da justiça, de dar a cada um aquilo que é seu. Ok? Só isso? Senhora. Por quê? Por quê? Olha, a sua pergunta é fantástica. Qual o seu nome? Dona Adélia, a senhora estuda onde? Puxa vida, a senhora veio aqui para me entortar mesmo. Bom, olha, eu vou ser sincero com a senhora. Aliás, então eu vou ser sincero com você, pronto. Pessoal, eu tenho duas alternativas. Primeiro, ou eu digo que a matéria não é pertinente e fujo da resposta, ou eu encaro a pergunta dela e respondo. Oi? Quem está falando? Ergue a mão. O que combina mais comigo? Responder? Eu pensei que fosse a gravata. Tu quer me ver na parede, mulher. Olha, tá bom, eu não vou fugir da briga, não tem muito meu perfil, sabe? Eu vou responder para você. O que parece ser justo para você pode não ser justo para o outro.
Como que eu vou te responder isso rapidamente? Eu vou tentar responder, eu vou tentar fazer uma colocação para você e que espero sirva para todos. Nós vamos passar por uma questão chamada conhecimento. E junto com o conhecimento nós vamos passar por uma questão mais delicada ainda. E esperem eu terminar de falar antes de dizerem se concordam ou não concordam, tá certo? Aí podem bater, matar, faz o que vocês quiserem. Uma questão prévia a essa, e aí você, quando responder a primeira, já vai ter a resposta da segunda. Nós vamos passar por alguns conceitos para saber se eles existem de forma absoluta ou não. Para você a verdade existe. Eu vou te apertar bem, hein? Com todo respeito. A verdade existe. Se eu perguntar para o auditório todo, eu acho que metade vai dizer que sim, a outra metade vai dizer que não. Olha, na realidade... Então, Débora, né? Débora, na realidade, se eu for confrontar dentro da teoria do conhecimento o realismo com o idealismo, o realismo vai me dizer: eu estou olhando para você, você está aí, é o objeto me produz uma imagem, essa imagem vem até o sujeito, então você está aí, existe. O idealismo vai dizer o seguinte: olha, eu estou aqui como consciência cognoscente, que conhece, mas não há garantia nenhuma de que você esteja aí. Dentro da filosofia nós vamos ter problemas. Porque eu posso pensar o seguinte: não, eu vou responder a pergunta para você. Porque o idealismo pode me dizer o seguinte: quem é que me garante que vocês estão aí, para minha consciência, e na realidade tudo isso que eu estou vendo não é fruto da minha imaginação? Quem é que me garante que vocês estão aí mesmo? Ou não sou eu que estou imaginando cada um de vocês? Olha, do ponto de vista filosófico, o realismo não dá conta do idealismo e vice-versa. A briga é feia. Há séculos. Desde o mito da caverna de Platão. Anota. A briga entre Aristóteles e Platão e o mito da caverna de Platão. Vale a pena ler como cultura geral o mito da caverna de Platão. Mas eu vou voltar e continuar na tua resposta. Você já discutiu certamente com alguma amiga tua, principalmente naquela idade dos 7, 8, 10, 12 aninhos, assim, você dizia assim para sua amiga: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Você fica com a tua verdade, eu fico com a minha. Fulano de tal tomou um tapa do namorado. Ah, é lógico que ele fez isso. É lógico por quê? Veja. Ela acabou de dizer, existem várias verdades. Você acha isso? Qual o seu nome? Catherine. Que nome bonito. Existem várias verdades. Eu posso enxergar uma verdade e você pode enxergar outra. É isso? Olha, eu vou dizer para você que não. E aí eu acho que nós vamos entrar numa polêmica. Se eu te perguntar quantas gavetas essa mesa tem, você sabe me dizer? Sabe? A pergunta é para você. Calcula. Mesmo número de cadeiras. Quantas gavetas tem essa mesa? Olha, eu vou te dizer uma coisa.
por maior que seja o número de pontos de vista, porque ele tem um, ele tem outro, você tem outro, eu tenho outro e ele tem outro. Por maior que seja o número de pontos de vista a respeito do mesmo objeto, o número de gavetas desta mesa não vai mudar porque os pontos de vista são diferentes. Eu daqui vejo tudo. Você daí não vê nada. Mas isso não impede que a gente tenha opiniões diversas. Agora, o número de gavetas não vai mudar por força da minha ou da tua opinião. Então veja, nós podemos ter opiniões distintas. As mais variadas. Vamos supor que não existisse ninguém desse lado. E todos estivessem aí. Cada um dá um chute. Ah, eu acho que por esse sistema... Ah, eu já tive numa empresa que tinha uma mesa desse tipo. Eu já dei uma palestra em um lugar que tinha. E a gente pode fazer o maior número possível de conjunturas. Agora, o número efetivo de gavetas nesta mesa não vai mudar segundo a nossa opinião. É um exemplo bastante simples para tentar dizer que a realidade não pode ser mudada segundo o palpite das pessoas. A realidade existe. Portanto, a verdade existe. E vai existir, num determinado momento, uma situação de justiça para o caso concreto. Pode ser que, no dia a dia, nós não consigamos atingir o ideal de justiça. Fazer a máxima justiça possível naquele caso. Mas nós temos que tentar. Então, o que é justo para um não é justo para outro. Podem ser falhas de interpretação, inexistência de provas, má interpretação do processo, má vontade de estudar, falta de vontade de olhar para as partes e tratar como seres humanos, tentar julgar tudo a rodo. E aqui fica a crítica a alguns magistrados que fazem isso. Mas que é possível aproximar-se muito de uma justiça ideal, é possível sim. No caso concreto. Está respondido? Ficou muito complicado? Deu para entender? Deu? Talvez você não concorde comigo. Tá bom, não precisa responder. Podemos passar adiante? Bom, a Constituição Federal, ela, baseada como princípio da supremacia da Constituição, coloca a lei maior como parâmetro de avaliação das demais normas. Remete a uma existência de uma hierarquia. Uma vez aprovado pelo Poder Constituinte originário o texto definitivo da Lei Suprema, todas as demais normas estão obrigadas a observar rigorosamente os limites que a própria Carta estabeleceu. Então, é o chamado princípio da supremacia da Constituição. Então, a Constituição é o pilar central de todo o nosso ordenamento. Aquilo que está na Constituição não pode, direta ou indiretamente, ser ferido por nenhum outro diploma, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, etc. Lá está toda a estrutura do nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Na Constituição, antes de 88, em relação à administração pública, nós não tínhamos princípios expressos, escritos. Onde é que estavam lá os princípios da administração antes da Constituição de 88? Eles estavam na doutrina e na jurisprudência. Esses princípios não tinham previsão constitucional. Eles ganharam status de princípios constitucionais a partir da Constituição de 88. Então, com a promulgação da Constituição de 88, nós tivemos 4 princípios fundamentais da administração pública, previstos lá no artigo 37. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a moralidade. 4. Depois, por força da Emenda Constitucional 19, de 98, nós tivemos mais um princípio, o 5º princípio, na Constituição Federal, que é o princípio da eficiência, que é esse que a gente vai
tratar mais diretamente. Então, antes eram 4, de 88 até 98, e depois 5, com o acréscimo do chamado princípio da eficiência. Diz lá o artigo 37, já com a redação dada pela Emenda Constitucional de 98. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, e aí vem um grande rol de dispositivos constitucionais. Então, 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem até aí? Pode seguir? Essas 2 telas estão funcionando? Dá para acompanhar aí? Rapidamente. Legalidade, que é o primeiro dos princípios, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Esse fundamento pode ser direto ou indireto. E o público difere do particular. Qual é a nota característica fundamental para que os senhores e as senhoras gravem isso, especialmente quando forem trabalhar com questões de direito público e de direito privado? Na nossa vida privada, na nossa vida particular, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E na vida pública, eu só posso fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. A impressão que dá num primeiro momento é que é a mesma coisa, ou a diferença é pequena. Não, a diferença é gritante, porque não há espaço de manobra para a vontade. A vontade do administrador fica reduzida a um espaço discricionário bastante pequeno. Tudo bem? Impessoalidade. Uma das principais formas de entender tal princípio é relacioná-lo com a finalidade pública. E alguns até identificam impessoalidade com finalidade, que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Parece que aqui no Brasil é brincadeira, mas não é não. Existe esse princípio aqui no Brasil também. Uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. A aplicação desse princípio encontra-se, por exemplo, é o exemplo clássico, no artigo 100 da Constituição Federal, referente aos precatórios. O dispositivo proíbe a designação de pessoas ou de créditos nos casos das dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Outra importante interpretação do princípio remete à conclusão de que os atos administrativos são atribuídos não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão da administração do qual faz parte. Disso decorre, por exemplo, a proibição contida no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que veda que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. 2 exemplos que caracterizam a impessoalidade que está aqui. Eu, na qualidade de administrador público, eu não posso fazer uma distinção entre pessoas. Eu não posso escolher esse eu pago, esse eu não pago. Então pega lá a relação dos precatórios, que é aqueles que estão esperando desde longa data na fila de espera para receber aquilo que a Justiça já mandou pagar há muitos anos. Eu pego o primeiro da lista, olho e falo assim, esse aqui é adversário político, não pago. Pego o segundo, esse aqui eu não conheço, não pago. E o terceiro, o terceiro eu conheço, esse aqui paga. Não existe isso. Não existe, ou pelo menos não deveria existir isso na administração pública. Né? Por quê? Porque ela tem que ser impessoal. Não pode fazer distinção entre pessoas ou situações. Tá? E o segundo caso, que está aí citado, é o relativo à promoção pessoal. É aquele que se utiliza do cargo público para fazer promoção pessoal do cargo, promoção pessoal para crescimento próprio.
Então, aquele que se utiliza de símbolos da campanha eleitoral, por exemplo, para colocar nas placas de inauguração de obra pública. Então, vincula já a campanha política com a obra pública, né? Isso é promoção pessoal, não pode, tem vedação constitucional. Moralidade. Também existe isso na Constituição brasileira, viu, gente? Constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Trata-se de uma moral jurídica, administrativa, não uma moral comum imposta ao homem para sua conduta externa, entendida segundo Ariô como conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina anterior da administração. Assim, o agente administrativo deve necessariamente distinguir o honesto do desonesto, observando o elemento ético de sua conduta. Não terá, portanto, que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Prestem atenção. Existem milhares de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa baseadas na questão da moralidade. Acho que aqui ninguém é a favor da corrupção. Se alguém for a favor da corrupção, pode levantar a mão. Tá. A resposta é sempre unânime. Ninguém é a favor da corrupção. Mas ninguém é a favor de condenação baseada em suposição. Ou de condenação baseada em achismo. Quando eu digo que alguém agiu contra a moralidade, viu, Débora? Não é contra o que eu acho a respeito da moralidade, em contraposição ao que você acha a respeito da moralidade. Quando nós falamos que alguém agiu de forma contrária à moralidade administrativa, eu tenho um elemento característico que é a chamada desonestidade. Não, o administrador não tomou o melhor caminho. Olha, quantas decisões vocês tomaram hoje? Vocês pararam para pensar? Qual o seu nome? Vanessa, quantas decisões você tomou hoje? Desde as mais simples até as mais complexas. Quando tocou o despertador, você tomou a primeira decisão. Eu desligo ou não desligo? Quebro ou só dou um toquinho? Você tomou a decisão, não tomou? Eu levanto e vou cumprir as minhas obrigações ou continuo dormindo? Agora eu vou judiar. Coloco esta ou aquela blusa? Aí foi um desastre. Você decidiu 30 vezes, não foi? É? Quantas vezes você decidiu e voltou atrás? Não é? Quantas decisões nós tomamos por dia? Quantas decisões o administrador público toma por dia? Por hora? Será que é possível ele não errar? Esse cidadão vai errar. E vai errar muito. Como nós vamos errar? Como o juiz erra? Como o promotor erra? Pede a prisão do sujeito e o tribunal põe na rua. E aí? Nós temos que admitir uma margem de erro pela própria condição humana do cidadão. O que caracteriza a moralidade ou a imoralidade administrativa é a desonestidade. O que nós precisamos verificar é se houve desonestidade, má-fé, dolo. Omissão. Omissão é ação ou omissão, mas ela foi dolosa? Porque veja, não dá para a pessoa ser desonesta de forma culposa. Desculpa aí, hein, se 1 milhão caiu na minha conta, mas foi por imprudência. Eu nunca vi desonestidade de forma culposa. Então, se quiserem deixar anotado, e eu estou brigando nisso faz 20 anos, e vou continuar engordando, não vou resolver esse assunto. Não dá para aceitar o que consta da lei de improbidade, que exista improbidade na modalidade culposa.
Eu nunca vi alguém ser desonesto por imprudência. O senhor foi desonesto por imprudência. Para. Menos. Se há dolo, se há má fé, se há desonestidade, condena o cara. Põe lá as sanções necessárias. Vamos mudar a lei, vamos sumir com eles da vida pública. Sei lá, vamos... Sabe, essa é a situação. Agora, por suposição, não. É a mesma coisa do processo crime. É colocar atrás das grades um cidadão inocente. Não dá para aceitar. A nota característica da improbidade administrativa é a desonestidade. E desonestidade não se admite na modalidade culposa. Precisa de dolo. Precisa de má fé. Tudo bem? Publicidade. Na verdade a gente ia falar de um tema, nós estamos abordando vários, tá? A gente vai preparando, depois fica para os debates. Publicidade, a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Aquele negócio de atos secretos do Senado não pode, viu, gente? Lá não tinha nada de interesse público, de segurança nacional. Os atos do Senado tinham que ser publicados, especialmente os que diziam respeito à remuneração de servidores especiais do Senado, né? Então, atos secretos do Senado. Isso aí não... Conversa fiada, né? Daí porque as leis, atos e contratos administrativos que produzem consequências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros. A publicidade não é elemento formativo do ato administrativo, ou seja, dar publicidade não integra a formação do ato. Não faz parte do ato administrativo, mas é requisito de eficácia e moralidade. Ou seja, para que ele possa produzir efeitos, que tenha moralidade dentro da administração. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a publicação. Eles não passam a valer porque foram publicados. Nem os regulares a dispensam para a sua execuibilidade, quando a lei ou o regulamento o exige. Há casos, contudo, em que a publicidade cede lugar ao sigilo, como nas hipóteses de segurança nacional. Tudo bem até aí? Vamos adiante. Eficiência. Qualificada como princípio pela emenda 19, que alterou 37, a eficiência sempre foi definida como um dos deveres. Deveres. E depois a gente vai voltar nessa discussão. Deveres. Ou um poder-dever da administração. Sendo aquilo que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. E aqui a gente passa um lembrete só. Além dos 5 princípios que nós temos na Constituição Federal, aqui no Estado de São Paulo, a gente se esquece de dar uma olhadinha no artigo 111. E lá nós temos mais 4 outros princípios de ordem constitucional. Né? A razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Então, muitas vezes nós trabalhamos... Quem falou da razoabilidade agora há pouco? Não, não foi aqui, foi na reunião no andar de cima. Esquece. É o alemão. Alzheimer. Mas enfim. Razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. São os princípios da administração na Constituição do Estado de São Paulo. Em outros estados, eles adotam alguns outros princípios. Então, uns falam de razoabilidade, motivação, outros falam de finalidade. Mas, enfim, aqui no Estado de São Paulo, quando for trabalhar efetivamente, for peticionar, for fazer um arrazoado, pode invocar esses 4, né, num recurso e tudo mais, como princípio constitucional efetivo. Tá?
E às vezes a gente se esquece disso. E até algumas decisões no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo acabam se esquecendo de referir esses 4 princípios. Ok? Não cometamos esse erro. Eficiência. Vamos lá. Eu vou trazer algumas respostas, algumas perguntas e muitas dúvidas para vocês. Tá? Eficiência. Num primeiro momento, perdão. A gente sonha com um poder público eficiente, não é? O que seria um poder público eficiente? Que gasta menos. A melhor forma de atuar. Que consegue atender as necessidades de todas as camadas. Não importaria, portanto, tanto o custo. Também, mas não somente. Maximiza resultados. Faz mais com menos. Essa é a visão empresarial mesmo. Perfeito, perfeito. Com melhor qualidade. Com melhor qualidade. Mais com menos, melhor qualidade, maximiza a produção, diminui o custo. Muito bom, muito bom. O que mais? Qual o seu nome? O que você acha? É. Não adianta fazer tantas coisas se não é o que a sociedade precisa. Ótimo, então eu preciso atender às necessidades da população, é o interesse público. Quem levantou a mão? Seu nome? Rita. Desculpe. Menos. Tá. E o que é eficiência? Menos burocracia, eu compreendi. E se para atender a necessidade eu precisar da burocracia? Você viu o que tem de fraude nos programas sociais? E se eu diminuir a burocracia? Quem é que eu aqui? Diga. Vamos lá.
Vamos pensar. Seu nome? Bárbara, não seria uma administração impessoal essa? Isso. E como que ela seria eficiente para você? Vou te complicar mais um pouquinho. A gente não estaria aí já raspando um pouco na desonestidade? Ô, louco. Bárbara, você é de qual movimento? Não, não vou fazer essa pergunta para você. Olha. Não tô acusando ninguém, gente. Não acho nada. Pelo amor de Deus, hein? Aliás, uma satisfação imensa de conhecer todo mundo aqui. Na realidade, pelo que eu estava lendo aqui, todo mundo é inocente até que prove o contrário. Não sei como é que... Bárbara, eu tô fazendo uma brincadeira com você. Vixe. É o famoso jeitinho brasileiro, você quer dizer? Bárbara, eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, eu ia até te fazer mais uma provocaçãozinha para ver até onde você ia. Mas não vou fazer isso com você, não. Olha, o que a Bárbara está querendo dizer é o seguinte, que muitos dos que reclamam, eu posso trabalhar com proporção e não com totalidade? Quando a gente trabalha com o todo, a gente corre o risco de cometer algumas injustiças. Isso. Tá bom, vai, eu vou aceitar dessa forma. Quando a gente trabalha com a universalidade, a gente corre o risco de cometer algumas injustiças. Então eu vou seguir a sua linha e trabalhar com probabilidade, tá bom? O que a Bárbara estava querendo dizer é o seguinte, que lamentavelmente, me corrija se eu estiver errado, a classe política é hoje um pouco o reflexo do que é a sociedade brasileira. Porque quando nós damos R$5 para o cara colocar o nosso carro na sombra e largar o carro do outro no sol, no estacionamento, nós estamos praticando um ato de corrupção. Quando eu chego para o oficial de justiça, eu dou R$50 e falo para ele, olha, acelera o meu processo e larga essa pilha que você tem aí de lado, eu estou praticando um ato de corrupção. Quando o juiz julga dizendo, eu gosto desse advogado e odeio o outro, e por isso ele olha de forma diferente para o processo, na verdade ele está vendendo a consciência dele. E tem uma parte dos que estão gritando contra a corrupção que realmente está num nível absolutamente inaceitável. Não que a corrupção seja aceitável, mas é que como ela sempre existiu na história da humanidade, né, tem muita gente gritando contra a corrupção, que se tivesse oportunidade de ter uma boquinha, já não estava gritando mais. Estava lá na boquinha. É isso, Bárbara, que você está tentando dizer. Que, lamentavelmente, nós temos algumas práticas que envergonham a própria população.
Nesse caso eu concordo com você. Nesse caso eu sou obrigado a concordar com você. Mas vou fazer duas ressalvas. A primeira é que as pessoas que fazem isso não constituem a maioria. E a segunda é que o nosso povo ainda sabe quanto vale o trabalho e a dignidade. O que falta pra gente é o exercício de uma liderança decente. Nós não temos mais atrás de quem correr aqui no Brasil. Até nas manifestações. Você olhava para a rua, era um grupo correndo para cá, outro grupo correndo para lá, um falando uma coisa, outro falando outra. Um discursando de um jeito, outro discursando de outro. Até na manifestação sobre pedido de honestidade, as pessoas já não se entendiam sobre o que estavam falando. Aí misturam questão política, partidária, ideológica, todo tipo de conversa. Um dia pedem isso, outro dia pedem aquilo, um dia um grupo briga com o outro. E aí partem para arrebentar. Ontem arrebentaram boa parte do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Esse é o meio adequado? Essa é a forma adequada de dizer, olha, estão fazendo as coisas do jeito errado. Nós vamos lá e arrebentamos tudo. É mais ou menos o sentimento que eu tenho em relação à pena de morte. Eu vou matar para ensinar os jovens que não se deve matar. Pedagogicamente me parece um pouco estranho. Mas eu concordo com você. Que na vida privada, se eu também dou um troco para alguém me beneficiar e prejudicar um outro, a natureza do ato é a mesma que é feita com o dinheiro público. Você achou que eu não ia concordar, né? Puxa. Você lê pensamento? Olha pra lá, hein? Olha pra... Diga, a senhora. Tá vendo como você também pensa assim? O número hoje bastante significativo. Não sei se porque todos gostam de direito administrativo, não sei se porque o tema é um pouco chamativo, mas a ideia de falar sobre um dos princípios da administração pública na Constituição Federal, especialmente o mais novo deles, chama um pouco a atenção, especialmente pela surpresa que ele traz, o princípio da eficiência, que entre os princípios talvez seja o que mais apanha dentro da administração pública, não só brasileira, mas de uma administração pública de uma forma geral. Então, para eu ter uma noção apenas de como conduzir a coisa, eu gostaria de saber quantos aqui são estudantes de direito ainda.
Ok. Quantos já são profissionais? Já são advogados? Ok. Tá ótimo. Muito bem. Dos que são estudantes, quantos já trabalharam o direito administrativo? Tá ótimo. Assim eu tenho uma percepção de como conduzir de forma mais adequada. Eu tenho uma proposta para fazer para os senhores e para as senhoras. Tá? A gente combina e, se aceitarem, a gente toca dessa forma. Eu preparei um roteiro. Eu tinha mais ou menos a ideia, pelas inscrições, de que nós teríamos um número um pouco grande de universitários ainda. Então, eu preparei um roteiro com 5 pontos, que trabalhará inicialmente um conceito entre direito e justiça, depois as Constituições Federais antes e depois do texto de 88, que também é rapidíssimo, é só um toque a respeito dos nossos princípios hoje. Os princípios atuais é a Constituição Paulista, depois o princípio da eficiência, e a gente vai ter um conteúdo um pouco mais alongado, e aí perguntas e debates que eu acho importantíssimo, especialmente no meio em que nós nos encontramos. Por quê? E eu explico. Eu não gostaria que os senhores e as senhoras voltassem hoje para casa da forma como vieram. Que isso não signifique para os senhores, para as senhoras, somente um pedaço de papel a mais ou o cumprimento de determinada carga horária. Né? O verdadeiro objetivo que eu coloquei para mim, e gostaria de passar isso para vocês, é que os senhores saiam daqui hoje questionando alguma coisa, pensando, raciocinando de forma jurídica. Ou seja, vamos tentar criar alguma coisa em termos de conhecimento. Que os senhores possam ir embora hoje com alguma coisa modificada dentro da estrutura jurídica com a qual os senhores vieram para cá. Questionando. Não se trata de ser rebelde ou questionar. Nada disso. Nada disso. Vamos fazer com que as nossas cabeças funcionem um pouco, que a gente possa debater um pouco a partir de algumas ideias que podem estar corretas, que podem ser duvidosas, que podem ser só ideias de alguns autores ou só uma sugestão que eu esteja fazendo, e que aí a gente aprenda a debater matéria jurídica, conceituação jurídica. E assim nós possamos crescer juntos. Crescer juntos. Porque senão ficaria mais fácil cada um passar por aqui, a gente entregar um pedaço de papel com xerox de alguns conceitos, nós lemos, fala, olha, é isso aqui que A e B pensam, vamos embora e está tudo certo. Na realidade não é um enlatado. Né? Aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, pelo menos nesses tempos, o que nós queremos é que as pessoas pensem, e pensem com uma cabeça jurídica bem formada, bem preparada. É assim que nós vamos preparar o mundo jurídico brasileiro para os próximos anos. Então, o que eu vou fazer para os senhores e para as senhoras é um convite à reflexão, para que nós possamos pensar juntos, crescer juntos e, tomara, conhecer coisas novas juntos. Podemos seguir nesse roteiro? Vamos lá? E vai ser meio que debate, tá? Eu vou pedir voluntários ou voluntárias. Eu sei que poucos vão aceitar para a gente debater um pouquinho. E aí, se não tiver ninguém, eu indico, tá bom? Assim, de forma bastante democrática. Direito e justiça. Muito bem. Um conceito de direito. Um conceito de direito. A senhora levantou a mão aí atrás. Agora os dois estão conversando, fazendo de conta aqui na conversa. Um conceito de direito, senhor. Um conceito de direito. Ir e vir é um direito fundamental. Um conceito de direito. Quem gostaria de me dizer o que significa direito? Conjunto, levanta a mão. Conjunto de normas. Para que serve esse conjunto de normas? Regular as condutas? Para? Regular a vida em sociedade. Pronto. Precisamos prosseguir? É um conjunto de normas com força cogente, é isso que você quis dizer, não foi? Só faltou esse detalhezinho, é isso? É um conjunto de normas, força cogente, editado pelo poder competente,
que determina ou que busca regulamentar a vida em sociedade, com um objetivo, é buscar a paz social. É nessa linha essa conceituação, perfeito? Vamos ficar com essa conceituação por enquanto? Tá bom por aí? Não precisamos mudar, essa está boa, ok? Poderíamos dar 20 conceituações, essa está ótima. Muito bem, e um conceito de justiça? Eu vou trabalhar com o que vocês falarem para mim, tá? Os anos, ambos e toda a equipe vem lutando pela realização de um trabalho árduo, mas um trabalho muito gratificante em relação à cultura jurídica no nosso estado. E o desenvolvimento dessas palestras, desses cursos, desses seminários, desses congressos. 9 anos e meio que esse departamento vem se modificando, se reinventando e trazendo uma média hoje de quase 10 palestras por dia em 10 lugares distintos em todo o estado de São Paulo. É uma meta que está sendo batida. Nós devemos terminar, se Deus quiser, o ano com mais de 2.000 palestras feitas em todo o estado de São Paulo. Os professores dependem aí, os palestrantes dependem de uma logística gigantesca. É movimentação, carros, eventualmente até transporte com avião para levar os colegas para todos os lados no estado de São Paulo, para a realização de palestras, para reciclagem de conhecimento. E uma demanda muito forte no início desse ano com o processo digital. Mas a OAB, através do Humberto Durso, através do Marcos da Costa, do presidente, é uma determinação sem medida, né? Tudo aquilo que for necessário para levar o debate, para levar o conhecimento, para levar o debate acadêmico a todos os nossos colegas advogados, advogadas, aos estudantes de direito, ao jovem advogado, vem sendo feito com muito empenho, muita dedicação. Tenho a certeza, isso deverá continuar sempre que eles estiverem comandando aí os desígnios da ordem nos próximos tempos. Agradeço de coração a acolhida e a presença de todos os senhores e as senhoras nessa noite. O pessoal está de férias, mas mesmo em férias, um conceito de justiça. Justiça seria aquela editada pelo bom senso. Ficou chique, hein? Olha só. Oi. Calma. Justiça é aquela editada pelo bom senso. O que mais? A aplicação da norma. Ditada pelo bom senso. Um exemplo é a jurisprudência dos nossos tribunais que servem exatamente para equacionar a lei, tornar a lei mais justa do que originariamente, da forma como originariamente ela foi feita. Tem um enquadramento dela na justiça social, no contexto da... Ainda estamos um pouquinho longe. Alguém tem outra sugestão? Pois não. Qual o nome da senhora? Maria Irene. A busca da prestação judicional. Seria acesso à justiça? Acesso à justiça, é isso? Olha, quando a gente está lá assistindo televisão e vê uma mãe que acabou de perder o filho, fruto da violência, ela chorando, chega aquele repórter muito inteligente, aliás, e pergunta: a senhora está sofrendo muito? E aí ela naturalmente responde, para surpresa de todos: sim, estou sofrendo, né? E aí vem a segunda pergunta muito inteligente do repórter, né? O que a senhora quer? E a mãe naturalmente responde: eu quero justiça. O que essa pessoa quis dizer com eu quero justiça? Qual o seu nome? Andréia.